Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer a escala do nosso time do vídeo para a 15ª rodada, que é só semana que vem, no meio da semana que vem, já que esse meio de semana agora, né, teremos data FIFA, né? Um pouquinho aí pro Carlito. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na minha humildade aí a conhecer o canal e acabar se inscrevendo, porque ó, teve mitada do time da live. Mais uma vez, o time da live tá já no top 2.500 do Nacional. Vamos que vamos? Vamos lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo fez 85.07. Não foi uma pontuação tão ruim assim, mas essa rodada foi para fazer acima dos 90, dos 100, né? Tá com 872 pontos no total. Não está tão bem assim, é um time de entrada, né? Mas o time da live, inclusive vai ter live no sábado, hein? Meio-dia, mesma rodada sendo na quarta-feira. Esse aqui é o Instagram do Mané, que não segue, tem link logo abaixo da descrição, mas é muito fácil. Mané Cartola tudo junto, tá? E aqui, ó. Vamos botar um F5 aqui, que eu acabei de postar, né? Vamos lá, ó. O time da live fez 132.37 e está com 1057.31 no geral, né? Um time aberto, um time gratuito, né? Nada mal, né? Com mais de 1000 pontos, tá bem demais, certo? O time do vídeo, esse que nós vamos escalar agora, fez 85.07, né? E o time dos sócios também deu uma pequena mitadinha aí, 106.97, também está com mais de 1000 pontos no geral, 1025.85. Ele estava na frente do time da live, né? Mas agora o time da live passou na frente. Tá uma disputa entre os dois aí esse ano aí, né? Inclusive, que para quem quiser ser sócio, tá? Ainda tô mantendo esse precinho aqui, ó, R$ 89,90, tá? Tem muito material, se você quiser saber o que é disponibilizado lá no grupo, além das lives exclusivas e dos times exclusivos, né? É todo esse material aqui, tá? Tem link logo na baixa da descrição, é só entrar em contato. Vai ser muito, muito bem-vindo, tá? Inclusive aqui no Instagram também postei aqui, ó, os vencedores da Liga de Maio, certo? O vencedor aqui foi o Danilo com 532 pontos, levou quase R$ 500 para casa. R$ 25 apenas a inscrição. Inclusive, já está aberto aqui, é só vir no nosso querido Catimba, também tem link logo abaixo da descrição. Você que já joga Catimba há algum tempo, é só entrar direto no app e na abazinha do Cartola, joga um pouquinho pro lado e procura os parceiros ali, tá ali o Ligas do Mané, tá? A Liga Mensal aqui, ó, do mês de junho já está aberta com 2 times, certo? Daí vocês vão dizer assim, ah, Mané, mas só tem essa rodada pro mês de junho, porque depois vai começar o Mundial e só depois em julho retorna. É verdade, praticamente vai ser um tiro curto de R$ 25, mas quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, tá? Inclusive, falando em tiro curto, né? Também temos aqui o tiro curto do Mané, certo? Por rodada. Rodada 12 já está aberta a inscrição. E a rodada 11, o vencedor foi a Fátima, né, com 132 pontos, levou R$ 208, e aqui é R$ 5 apenas inscrição, uma liga menor, uma liga mais fácil de você ganhar. Bom, então, sem muito blá blá blá, vamos lá fazer a nossa escalação. E para quem ainda não está ainda, né, avisado aí, o ciente da informação, 4 jogos não valerão para essa 12ª rodada. É Fluminense, Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude e Sport Flamengo. Por quê? Porque Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo estarão representando o Brasil no Mundial de Clubes, né, a partir do dia 14, tá? Os jogos que valerão: Bragantino e Bahia, né? Bragantino favorito, certo? O Bahia fora de casa só conseguiu uma vitória contra o Palmeiras até agora, não é um visitante tão ferrenho assim, certo? Aqui, ó, onde é que tá nosso querido Bahia aqui, ó, Esquadrão de Aço. Essa vitória aqui, ó, que foi contra o Palmeiras, 3 derrotas e 1 empate, não tem um aproveitamento muito bom fora de casa. E o Bragantino é um dos melhores mandantes da competição com apenas uma derrota, inclusive essa derrota pro Palmeiras, né, que engraçado, invertido. Então aqui, ó, Bragantino favorito, tanto do ponto de vista defensivo, possibilidade de SG, quanto do ponto de vista ofensivo, uma outra pecinha ali também bem viável. Se bem que os jogos do Bahia fora de casa são jogos mirrados de poucos gols, assim como os jogos do Bahia em casa também de poucos gols, tá? Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro, outro grande favorito. Apesar do Vitória no Barradão aqui, ó, fazer jogo duro, vender cara suas derrotas, Cruzeiro tá bem demais, tá? Tá jogando muito, tá defensivamente bem postado, ajeitou a defesa, na frente Caio Jorge fazendo gol. Favorito contra o Vitória, peças defensivas e ofensivas aqui do Cruzeiro, muito válidas para essa rodada com poucos jogos, com apenas 6 jogos. Fortaleza, né? Tá aqui? Fortaleza e Santos. É um jogo aqui meio complicado, né? O Santos só uma vitória fora de casa.
Perdeu o último jogo em casa naquela cacadinha do Neymar. Porra, se o Neymar não bota a mão na bola, né? Era pênalti, né? E assim, muita gente passando pro Neymar. Cara, eu gosto do Neymar pra caramba. Acho que ele, como eu sempre falei, que é um dos últimos moicanos aí, né? Craque mesmo, tá? Mas não quer nada agora do Brasil. Só vou dar um exemplozinho pra vocês. Ano passado, o Grêmio foi vice-campeão, se eu não me engano, né? Com o Suárez. O Suárez veio pra cá, dava pra ver que o Suárez jogava mancando, né? Todo estupriado, mas o cara era profissional pra cacete, né? E levou praticamente o Grêmio, né? Com grandes atuações do Suárez ao vice-campeonato num time que era mediano, né? Pra não falar medíocre, o time do Grêmio na época. O Neymar, se quisesse realmente jogar, né, se dedicar a treinar, ele tiraria o Santos da zona de rebaixamento e colocaria o Santos lá nas primeiras posições com toda a certeza, tá? Só que é complicado, né? Não quer nada, não quer jogar. Gosto demais dele, acho que ele é um fracasso de bola, né? Deus deu um dom pra ele que não deu pra poucos aqui nas últimas décadas no futebol, mas paciência, né? De qualquer maneira, aqui é um jogo complicado, tá? É um jogo complicado. Um leve favoritismo do Fortaleza que anda oscilando demais, mas mesmo assim, jogando em casa, acredito que tem tudo pra ganhar do Santos. Mas o Santos é outro jogo que vem, é outro time que vem tendo jogos mirrados, jogos meio retrancados. Ou ganha de 1 a 0, ou perde 1 a 0, ou é 0 a 0, tá? Grêmio e Corinthians, outro jogo difícil prognóstico, tá? Inclusive, o histórico do Corinthians contra o Grêmio aqui é muito bom, tá? Em Porto Alegre, tá? Mas acho que também é um jogo bem equilibrado. São Paulo e Vasco, aqui não dá pra tirar o favoritismo do São Paulo dentro do Morumbi. Apesar de em alguns jogos, como aconteceu com o Mirassol, decepcionar, o Vasco fora de casa, tá? É um visitante muito ruim. Inclusive perdeu em São Januário a última, né? Ó, são 5 derrotas consecutivas. Então realmente aqui o São Paulo dá pra se escalar assim defensiva e ofensivamente. E aqui o Galo e o Internacional, né? O Inter caiu demais, né? Inclusive foi surpreendido pelo Fluminense na última rodada jogando em casa. Fora de casa não é um visitante tão ferrenho assim, e o Galo em casa costuma mandar bem seus jogos, apesar de ter decepcionado o último jogo aí contra o time reserva do Corinthians. Então o Galo aqui favorito pra mim. Então de maneira geral, olhando a rodada, dá pra fazer umas apostinhas? Dá. Mas eu ficaria assim, ó, com Red Bull Bragantino, né? Galo e São Paulo como a base aí, né? Para essa rodada de poucos jogos. Inclusive, não quero nem olhar os mais escalados, porque os times vão ficar muito engessados, parecidos. Então, eu vou fazer de acordo com o que eu penso e o que eu estudei para esse vídeo aqui, né? E depois a gente vê os mais escalados aí. Certo? Vamos lá, vamos começar com os nossos goleiros aí. Vamos pegar pela média aí. Eu acredito que o melhor goleiro jogando fora de casa é o Cássio, possibilidade de SG. O Vitória é um time que dentro do Barradão costuma atacar, certo? Acho interessantíssimo, né? Como eu falei, melhor goleiro fora de casa, uma das melhores defesas aí do campeonato, vem se ajeitando bem. Cleiton, possibilidade de SG, apesar dele ser meio maluquinho, mão de alface, tá pegando bem, né? Também tá entre os times de melhor defesa aí. Acho que em casa o Cleiton é a melhor opção e fora o Cássio, tá? É a melhor opção. Outros goleiros que dá pra dar aquela arriscadinha, o teste do pezinho, João Ricardo, né? É um goleiro com grande número de defesas. O Fortaleza em casa de vez em quando segura o SG. Como eu falei anteriormente, aí os jogos do Santos têm sido jogos de poucos gols. Acho uma peça interessante, tá? Everson, tá? Também pode brilhar aí nessa rodada. O Galo vem conquistando alguns SGs em casa. O Inter vem mal das pernas, vem cada vez pior, caindo, tá? Mas mesmo assim, ainda é um time perigoso, né? Acho muito viável, tá? Thiago Wolff pode ir bem nessa rodada, certo? Jogando em casa aí contra o Corinthians, que fora de casa também não é um bom visitante, mas o histórico favorece o Corinthians. Hugo Souza é aquele goleiro para você botar assim para tentar estourar na pontuação, né? Porque deve ser bombardeado aí pelo Grêmio, que o Grêmio não cede SG em casa, mas finaliza, né? Acho interessante. E ficaria com esses goleiros aí por enquanto, tá? Nesse momento aqui, ó, já vou até antecipar meu goleiro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um goleiro de algum dos times que não irá jogar. Deixa eu ver pelo preço aqui. Vamos botar o Rossi. Por que o Rossi? Para dar uma economizadinha e para eu botar o nosso querido queixinho de nós todos aqui, o Cássio, tá? Acho que tem tudo aí, né? Pro Cruzeiro vencer fora de casa, o Vitória, e ainda segurar um SG, quem sabe, tá? Pedro Henrique aí desfalcou o Bragantino em cima da hora, mas vejam como são as coisas do destino. Futebol é maravilhoso por causa disso, né? O rapaz que substituiu ele foi o que fez o gol, né, em poucos minutos, né, e praticamente encaminhou aí a vitória, surpreendendo o Vasco, né? E encaminhou a vitória do Bragantino fora de casa. E ó, o Bragantino nunca tinha vencido lá em São Januário, tá? Sensacional. Mas o Pedro Henrique é um dos melhores zagueiros aí jogando em casa. O Bragantino vem segurando esse X. Como eu falei, o Bragantino em casa é um time com jogos de poucos gols. Olha só, presta atenção. 1 a 0.
1x0. 1x0. Aqui perdeu pro Palmeiras 2x1, que era é o melhor visitante da competição, e 1x0. Então, jogos geralmente do Bragantino são jogos bem estudados, 1x0, né? Segurando esse jeito. Então, o Pedro Henrique é uma baita de uma opção. Uma baita de uma opção, tá? Vale a pena. O Kahneman voltou aí jogando bem nos últimos 2 jogos, tá? Quem quiser dar uma rascadinha, mas sabe como é que é. O Kahneman é pau da em doido, né? Já sai com cartão amarelo. Arboleda acho uma opção interessante. Não vem desarmando tanto assim, tá? Tem apenas 6 desarmes aí, tá? Na competição. Mas é um cara com uma bola aérea muito forte. E como o Vasco defensivamente anda frágil, ainda mais jogando fora de casa, acho um nome bem viável. Bem viável, tá? Evaldo gosta dele mais jogando em casa. Gustavo Mancha, nome interessante, tá? Me agrada bastante. O moleque caiu um pouquinho, né? Mas ainda assim é um zagueiro, né? Um bom zagueiro contra um Santos que também, né? É parecido com o Bragantino. O Santos quando joga fora de casa, olha só. Onde é que tá o nosso querido Santos aqui, ó? Olha só. Venceu a última de 1x0, né? Perdeu de 1x0, ó. Perdeu de 1x0. São jogos de poucos gols, tá? Aqui 2x1, mas os últimos 3 jogos têm sido de poucos gols, né? Desde que o auxiliar técnico lá do Tite assumiu, porque tem características muito retranqueiras, assim como o Tite também, tá? Júnior Alonso me agrada demais pra essa rodada, tá? Queria o Lianco. Eu sei que é arriscado, ele foi expulso no último jogo, mas ele é um cara muito regular, tá? E tem uma bola aérea forte. Mas nesse caso, se não tem cão, caça com o gato, o Júnior Alonso é o que sobrou, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui. Wagner Leonardo não anda pontuando tão bem assim, né? Anda oscilando um pouquinho. Certo? E o SG do Grêmio, eu acho que tá um pouquinho sobre risco aí. Ficaria com esses zagueiros no momento? Será que eu esqueci algum? Não, acho que... E nesse momento é o seguinte, eu vou com a Arboleda, tá? Acho que o São Paulo, quer alguém da defesa do São Paulo, né? Se fosse, né, apenas para pegar os melhores aqui no sistema defensivo, eu iria com o Pedro Henrique, né? Que ele tá muito melhor do que o Arboleda esse ano. Só que eu não quero dobrar ninguém atrás, porque eu acredito que vai ser uma rodada difícil de SG, tá, rapaziada? O outro zagueiro aqui vai ser o Mancha, né? O com Mancha. Acho que tá com bastante regularidade, como eu acabei de mostrar ali, o Santos vem fazendo aí poucos gols fora de casa. De repente pode segurar um SG. Fortaleza tá bem? Não tá bem, mas vai ser uma rodada difícil. Vamos pros nossos queridos laterais. Eu acredito que não tem nem como conversar, né? É o Capixaba, né? E o outro lateral, você escolhe, né? Não tem como deixar de fora o lateral mais regular do campeonato, tá? Kaique Bruno, me agrada demais, mas me agrada muito mesmo. Só não vou com ele para não dobrar o Cruzeiro, tá? Como eu falei, eu não quero dobrar ninguém atrás, porque vai ser uma rodada muito difícil, mas me agrada muito, muita regularidade. De repente pode segurar esse dia contra o Vitória. O Escobar, apesar de ter pontuado pouco na última rodada, os últimos 2 jogos do Escobar não tem sido bom, ainda é um cara com um grande número de desarmes, tá? Mas tem que ficar de olho porque caiu bastante Escobar, né? Mas o último jogo ele jogou invertido na lateral direita, tem um descontinho, tá? Natanael é um nome interessante, apesar de oscilar muito, ele quando oscila assim, ó, ele estoura na pontuação. Geralmente ele entrega seus 5, 6 pontinhos, né? Com SG passa dos 10. Acho um nome interessante, ele joga pela direita, né? Vai pegar aqui, provavelmente, no time do Internacional, ó, o nosso querido Wesley, né? Pelo menos desarme vai ter chance de fazer, que o Wesley é um jogador que costuma partir para cima, busca o confronto X1 e todo jogador que busca o confronto, né? Sempre tem uma possibilidade de desarme pro adversário. Então eu vou com o Natanael, tá? Temos outros laterais aqui viáveis? Temos outros laterais aqui viáveis. O Enzo, tá? O Enzo Dias, que tá com muita bola parada, também vale a pena, mas como eu já tô com a Arboleda, não quero dobrar, tá? Acho um nome interessante. O Germerson aqui é bom jogador, tá? Um cara, olha só, 9.20, o Vitória perdendo o jogo, tá? É um jogador de muita regularidade, mas vai pegar o adversário mais difícil pra essa rodada. Eu ficaria com esses, tá? Ficaria com esses, tá de bom tamanho já. Vamos pro nosso meio de campo aí. Meio de campo. Temos algumas opções interessantes, tá? Apesar daqui, ó, de uma oscilaçãozinha, é uma oscilação alta, tá? Ó, 7.20, 7, por quê? Porque ele deu aquela mitada contra o Juventude. Pochettino tem bola parada, é um cara que finaliza muito bem de média e longa distância, tá? Vai enfrentar o Santos, que se defende bem, então o Fortaleza vai precisar mais do que nunca dos chutes de fora da área dele, tá? Vou com o Pochettino. Matheus Pereira, acho difícil deixar ele fora contra o Vitória, né? O Cruzeiro, né, é o melhor time desses 6 confrontos. O Cruzeiro tá na parte de cima, é vice-líder, vem com uma campanha muito boa. Fora não tá tão bem assim, mas são 2 vitórias seguidas nos últimos jogos, enquanto que o nosso querido Vitória, jogando em casa aqui, né, perdeu o último jogo pro Santos de 1x0,
certo? E oscila um pouquinho. Vai ser um jogo difícil pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro nesse momento é mais time do que o Vitória, tá? Então vou também com o Matheus Pereira. Temos outros bons nomes aí, né? Rubens me agrada muito, mesmo jogando na lateral, é aquele cara que entrega ponto. Olha só, Rubão, 5.80 ontem. Ah, mas foi com SG, não tem problema. O importante é essa métrica que ele tem aqui, ó. A média altíssima, acho um cara interessantíssimo, tá? Lucas Romero vem pontuando muito bem, apesar de ter pontuado pouco ontem, tá? É um cara de muita regularidade. John me agrada bastante contra o Bahia, né? Não confio muito ali no pessoal do ataque do Bragantino, mesmo porque às vezes é um que imita, às vezes é outro que faz gol, e o John anda mantendo uma certa regularidade aí, jogando em casa, pontuações boas, né? Eu vou com o John, tá? Vou com o John aqui contra o Bahia. Zé Rafael é o Zé de sempre, né? Olha só, 6, 5, Zé sempre vai entregar isso aqui, tá? Desde a época do Bahia, quando foi pro Palmeiras, sempre é isso. O Zé Rafael é jogador de cartola, tá? Gustavo Scarpa, outro nome interessante, tá? Mas o que eu não tô gostando do Scarpa são as pontuações baixas dele, a 2.30, 3, né? Um cara que finalizava em média 3, 4 bolas por jogo, tá finalizando um pouco menos, o que faz cair a média dele, né? O Garro sempre é um nome interessante, meteu uma bola na trave ontem, entrou no segundo tempo, né? A gente sabe que ele tem uma bola parada muito forte, ainda mais o confronto histórico favorecendo bastante o Corinthians. Mas como é um jogo difícil, jogando fora de casa, vou ficar um pouquinho em stand-by. Outros nomes interessantes, vamos deixar para ver na live de sábado. Por enquanto tá de bom tamanho aí os nomes que eu citei, certo? Vamos pro nosso querido ataque, né? E não dá para deixar esse moleque de fora, né? O Caio Jorge, a bola tá procurando ele, né? Tá procurando ele. Então, inclusive, até assim, ó, o Arrascaeta não vai jogar nesse jogo por causa do Mundial de Clubes, enfim. Data FIFA e outras coisas mais. Mas se tem dois caras que tá difícil de deixar de fora do seu time, não importa contra quem jogar, se é em casa, fora, são os jogadores que estão disputando a artilharia do campeonato, entre eles o Caio Jorge e o Arrascaeta, tá? Mas o Arrascaeta não vai jogar, então eu vou com o Caio Jorge. Ah, mané, tá dobrando o Cruzeiro? Tô porque o Cruzeiro não vai perder essa oportunidade, né? De terminar aí, né? Na primeira colocação. Ficar 30 dias ali até dia 14 de julho, né? Na primeira colocação quando terminar o Mundial. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras não jogarão, né? Aí tem o Bragantino disputando com ele, é claro. E vai jogar em casa, ele sabe que não pode bobear. Então o Cruzeiro vai querer essa vitória sim, né? Pra terminar na primeira colocação. Outros nomes interessantes aqui. Christian Oliveira, me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. É um jogador que vira e volta, faz o seu gol, vai enfrentar o Corinthians, jogo difícil, tá? Mas eu acho que é um jogador que me interessa para essa rodada, tá? Eric Puga jogou demais, hein? Mas contra o Bragantino vai ter um jogo muito difícil, tá? Temos os jogadores de regularidade, o Puga, o Guilherme e o Wesley, né? São todos jogadores que entregam pontos aqui, ó. Foi mal ontem, né? O Wesley, mas de maneira geral é um cara que entrega, mas vai ter outro jogo difícil, né? O Guilherme também vai ter outro jogo difícil, mas são todos jogadores de média básica esses daqui, tá? Mas nesse caso eu prefiro arriscar um pouquinho mais e pegar o Hulk, né? O Hulk só tem um gol na competição, vai enfrentar o Internacional que vem sofrendo muitos gols fora de casa, rapaziada. Aqui, ó, o Internacional fora de casa sofreu 11 gols nos últimos jogos aqui, ó, presta atenção. 1-1 com o Sport, tá? 4-0 tomou do Botafogo, né? E sofreu 4 também do Corinthians, tá tomando muito gol, tá? Então é difícil ir sem o Hulk aqui, né? Nessa rodada tão complicada, tá? O Sacha dá pra dar uma arriscadinha, mas como eu falei, o Bragantino faz poucos gols em casa, a gente nunca sabe quem vai marcar, então eu prefiro o John, pelo menos ele finaliza ali, né? Tem uma chancezinha de assistência, quem sabe. Luciano me agrada bastante, tá? Vem numa crescente, vem marcando gols, né? Bateu o último pênalti, quem sabe até a volta do Caleri e do Lucas Moura, quem sabe a penalidade pode ficar com ele. Vai enfrentar o Vasco que sofre gols fora de casa, tá? Temos alguns nomes aí interessantes? Temos. Ah, Mané, qual é que vai ser o teu terceiro atacante? Eu vou com o Christian Oliveira, tá? Porque o Corinthians aqui, rapaziada, apesar do confronto histórico ser favorável pro Corinthians e bem favorável, tá? Quem for olhar lá vai ver isso. O Corinthians é o 17º visitante, ou seja, o quarto pior de trás pra frente. Não venceu fora de casa ainda, já sofreu 9 gols, tá? Ó, no último jogo foi 0-0, né? Contra o Atlético Mineiro, time reserva. Mas tinha perdido de 2 pro Mirassol. Até então, 4 pro Flamengo, certo? 2 pro Palmeiras, né? Tinha uma média alta de gols sofridos. E o Grêmio em casa não costuma ceder SG. Ah, mas aí, por que tu não vai com o Luciano? Porque o Luciano, meu amigo. São Paulo não tá tão confiável assim. Mas eu vou botar o Luciano no banco de reserva como reserva de luta. Entenderam? O time tá ficando assim. Nesse momento, um time barato aí, ó. 124 cartoletas, tá? 124. Faltou o treinador? Faltou o treinador. Mas já vou trazer o time prontinho do treinador e vou dar outras opções pra vocês, tá? Mas pra mim, assim, ó. É Cuca, tá? É o Seabra, certo?
e ao Zubeldia. Pra mim são os 3 melhores, tá? Essa situação, e claro, não podemos deixar de falar, né? Do nosso querido Zinedine Zidane da Shopee, né? Que é o Leonardo Jardim. E também é uma baita uma opção fora de casa, né? E eu tô aqui triplicando, poderia ir com ele, né? Mas daí eu estaria dobrando com o Cássio. Então já vou até antecipar aqui meu... Não quero dobrar ninguém aí, ó. Beldia, Cuca. Mas eu vou ter que acabar dobrando, hein? Ó, quer saber? Eu vou arriscar um pouquinho aqui, né? Vou com o time, né, que vem conquistando pontos, o time que vem pontuando, brigando pelo topo da tabela. Eu vou com o Leonardo Jardim, tá? Eu vou com o Leonardo Jardim, né? Daí eu tô dando uma dobradinha aqui no Cruzeiro, paciência, não queria dobrar ninguém, né? Mas saindo aqui, ó, do Seabra, do Jardim, do Cuca, daí teria o Mano Menezes. Pode ser humano, cara. Pode ser humano, não tem ninguém do Corinthians atrás. Pode ser humano, pode ser humano. Pode ser humano sim. Pode ser o Mano Menezes sim. Vamos com o Manon então, tá? Só para não dobrar ninguém, porque eu acredito que vai ser uma rodada difícil. Temos alguns SGs viáveis, temos o Bragantino, né, o próprio Cruzeiro, São Paulo pode arriscar, o Galo é um bom Fortaleza. Mas assim, ó, não tem aquele que se destaque como foi o Flamengo na rodada passada, tá? Vou deixar o timezinho aqui prontinho, na sequência já trago ele já com o Blank, reserva completo e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 134,74 cartoletas. É um time bem acessível aí, uma rodada com 6 jogos, menos jogos, né? Inclusive, botei como capitão ali o Cristian Oliveira, né? Por quê? Porque meu reserva de luxo é o Luciano. Explico pra vocês. Eu vim aqui nos mais escalados. Falei sem ver os mais escalados, tá? Tá aqui o Luciano, o Hulk e o Caio Jorge. O meu meio de campo já tá padrão igual. Eu preciso diferenciar. Então, o que eu fiz aqui? Botei o Cristian Oliveira aqui e o Luciano aqui. Porque daí eu tô cercando os mais... E tô tentando surpreender o Cristian Oliveira, inclusive, né? Como capitão. Na parte de trás aqui, ó, tá o Arboleda, daí o Pedro Henrique diversifiquei, Kaique Bruno diversifiquei, tô com o Capixaba, Arboleda, Cássio e o Léo Jardim. Então tô com 2 diferentes, 3 diferentes dos mais escalados. Só que infelizmente, rapaziada, vai ser uma rodada engessada, tá? Não tem muito do que fugir, porque quanto menos jogos, menos opções. Até que eu gostei do time, a minha única preocupação é não ficar dobrando muito defesa, né? Vejo muito potencial em Bragantino e Cruzeiro, né? Que estão no topo da tabela. Mas eu acho que o Galo aí, Fortaleza, São Paulo também são times que têm condições de segurar. Enfim, rodada é só semana que vem, mas já escalei o time break para dar opção para vocês. Live sábado, meio-dia, tá? E semana que vem, daí na véspera da rodada, eu reviso os times antes de postar lá no Instagram. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, 134,74, né, o time do vídeo para a 12ª rodada. E aí, pessoal, vídeo escalado, live sábado, meio-dia, portanto, se você não é inscrito, né, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque daí quando entrar ao vivo você não perde. Inclusive o time da live, né, fez 136 pontos na última rodada e está com 1056 pontos no geral. Tá nezinho ali, de cabeça não lembro muito, enfim, mas tá, ó, voando, tá? Então, você se inscrever, ser muito bem-vindo, ativando o sininho das notificações. Não perde aí quando eu entrar ao vivo e também não perde mais nenhum conteúdo daqui pra frente. E claro, você que já é inscrito aí, parceirado do canal, do Mané, e acompanha a gente faz tempo aí, deixa aquele like. É muito, mas muito importante. Compartilhe o vídeo, ajuda aí o Mané a chegar a 30 mil inscritos. Valeu, pessoal. No mais, um grande beijo de coração. Vamos que vamos, até a live de sábado. Fui!